Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate está disponível agora na internet. Acesse o nosso portal, é tão fácil, sindimetal, tudo junto, .org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Participem, você sempre será o nosso convidado especial. O cigarro é um dos principais vilões para a saúde dos seres humanos. Para saber um pouco mais sobre os efeitos que o tabagismo causa ao organismo e como o dependente pode deixar o vício, o Visão Trabalhista Debate recebe hoje o médico e parceiro do sindicato, Paulo Eduardo Moura. Ele que é responsável pelo departamento médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e que eu sou suspeito em falar, realiza um ótimo trabalho desde o que eu conheço. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabemos que a sua agenda é apertadíssima, mas houve um tempo para estar nos atendendo. Obrigado pela presença. Tá, eu que agradeço a possibilidade que o sindicato oferece para que a gente possa esclarecer sobre esse assunto que realmente é importante, uma vez que afeta o maior patrimônio que a gente tem, que é a saúde. É verdade, doutor. Os perigos do fumo, vamos saber agora com o doutor quais são esses perigos. E começando, doutor, quais os perigos que o cigarro provoca à saúde do ser humano, doutor? O cigarro, sabidamente, ele é um dos grandes causadores de um número imenso de doenças que levam à perda de qualidade de vida, né? Não só aquelas doenças típicas do fumante, como aquelas do aparelho respiratório, mas outros comprometimentos. A gente sabe hoje que mais de 30% de todos os cânceres são de origem, têm ligação com o cigarro. Não só o câncer da boca, o câncer da laringe, o câncer do pulmão, 85% dos cânceres de pulmão estão ligados ao hábito de fumar, os cânceres de bexiga, né? E a perda, os enfisemas, a perda de capacidade ventilatória, os derrames, os infartos estão nitidamente ligados ao hábito do tabagismo. O senhor citou alguns cânceres, né, que o cigarro acaba provocando. Se esqueceu de algum, doutor? O senhor falou algum, laringe, boca? Eu acredito que os de pulmão, que são pulmão, né? mais específicos, de todo o trato ventilatório, né? Que começa com a boca e vai até o alvéolo pulmonar, esse realmente é o que mais afeta. Mas todos os outros cânceres de estômago, de fígado, né? Uma vez que quando você traga, você está inalando mais de 4.700 substâncias tóxicas e que cada uma executa tem uma capacidade nociva em diversas estruturas do corpo. Agora, doutor, o fumo aumenta as chances do indivíduo adquirir um AVC? Ah, certamente, porque todas as vezes que você fuma, existe um efeito vasoconstrictor do cigarro, da nicotina. Ele estreita os vasos, as artérias, né? E as artérias mais delicadas, que estão no cérebro, né? Estão nas extremidades, estão nos olhos, eles são diretamente comprometidos com a vasoconstricção. E aí você pode ter um AVC, que tanto pode ser aquele isquêmico, que é aquele fechamento da artéria temporária, como pode ser ter uma ruptura com um AVC hemorrágico, que às vezes pode levar o indivíduo a óbito, ou pior, do que uma lesão de caráter permanente, como uma hemiplegia. Continuar fumando é um perigo depois de ter um AVC? Certamente. Se o indivíduo não conseguir identificar que boa parte do acometimento dele com AVC é oriundo do hábito de fumar, e ele sendo vítima desse acidente, ele continuar com o hábito, ele certamente está assinando o atestado de óbito dele num espaço de tempo muito mais reduzido. Agora, doutor, nós sabemos que muitas das famílias, às vezes o pai ou a mãe que fuma, e o parceiro não fuma, enfim, vice-versa. Os filhos, eles acabam fumando na mesma proporção. Corre um risco futuro próximo de também desenvolver algum tipo de doença? Ah, sim. A gente sabe que hoje, no ambiente, seja do trabalho, seja na família,
de um indivíduo que dentro desse ambiente fume até 15 cigarros por dia, os seus parceiros, ou aqueles que têm o contato permanente, estão fumando pelo menos 4 cigarros. E a gente sabe que os efeitos do fumo já inalado, já tragado, eles conseguem ser às vezes mais nocivos do que a própria fumaça inalada primariamente. Tem um trabalho muito interessante que eu queria citar, do Dr. Lotufo, aqui no Hospital Universitário, da USP, e ele, no intervalo de 5, 6 anos, ele pegou todas as crianças que eram atendidas de 0 a 5 anos e coletou a urina. E verificou que 24% dessas crianças continham na urina derivados da nicotina, que é a cotidina. Ou seja, a gente sabe que hoje em 50% das famílias existe algum fumante. E esses fumantes estão fazendo, então, uma tabela mesmo com as crianças. Esse é um fato que precisa, cada um dentro de sua família deve pensar em não fumar nunca, mas se já fuma, evitar fumar num ambiente fechado, restrito. Agora, doutor, a pessoa que fuma, né, com essa lei que foi implantada, o senhor acredita que melhorou um pouco a questão do respeito ao próximo, que agora não se pode fumar em ambiente fechado? Ou isso é uma saída das indústrias que são fortes nesse quesito, né, de não fabricar mais esse tipo de droga, né? Nós vivemos uma sociedade capitalista, quer dizer, onde você gerar receita é fundamental, independente do tipo que o mal, de que mal essa produção pode ter. A indústria tabageira talvez seja a única capaz de vender o produto para um cliente onde para cada 2 que consome, 1 vai morrer certamente, em função disso. Agora, a Lei 13.540, que foi instituída no Brasil em 2011, ela teve uma adesão muito grande por parte dos brasileiros. Aqui em São Paulo, 98% aderiram a essa lei, e o país vem tomando providências para que cada vez mais o hábito de fumar seja restrito ao seu ambiente muito privado, não se torne público. Os perigos do fumo é o tema do programa de hoje, recebendo aqui em nossos estúdios o grande parceiro, o doutor responsável pelo Departamento Médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, o doutor Paulo Eduardo Moura. E você que está em casa nos assistindo, que é fumante, aí está uma grande oportunidade para largar esse vício maldito que prejudica não só você, também a sua família. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao doutor Paulo Eduardo Moura. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o nosso convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@eg.com.br. Os perigos do fumo é o tema do programa de hoje, recebendo hoje o ilustre convidado, o Dr. Paulo Eduardo Moura, ele que é responsável pelo Departamento Médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Doutor, depois de um AVC ou um infarto, é verdade que tomar alguns remédios para deixar de fumar pode aumentar as chances de um novo AVC ou um infarto? Não há um relato específico referente a isso. A gente sabe que se você deixa de fumar, você reduz o seu risco de uma morte num espaço de tempo mais reduzido. O que a gente sabe é que alguns medicamentos que são utilizados hoje na tentativa de acabar com o hábito de fumar, tem uma série de reações. Nós não sabemos exatamente se essas reações são oriundas do medicamento, uma vez que o medicamento é relativamente novo, ou se essas reações são oriundas da síndrome de abstinência, uma vez que existe um comprometimento de comportamento naquele indivíduo que fuma de maneira habitual, né? Como vício mesmo, né? Ele não consegue se livrar do cigarro, isso interfere do ponto de vista de raciocínio, do ponto de vista cognitivo, né? De comportamento, e de repente ele se vê na condição de não poder fazer mais uso do cigarro, mas aquela abstinência não cessa. Nós não sabemos até que ponto essa abstinência é capaz de gerar um estado emocional, né, de conflito que leve a ele a um risco até maior por tensão emocional, ter aumento de pressão, aumento de ritmo cardíaco, uma série de coisas que induzam ao óbito. Ou se os medicamentos, os mais recentes, né, tem medicamentos hoje que a gente consegue reduzir o tabagismo em 66%, 70%, né, do hábito de fumar. E
na prática clínica que a gente tem, a gente vê que o número de queixas de reações adversas são muito grandes, são extensas, mas nenhuma ainda especificamente ligado a isso. Teve um AVC, deixou de fumar, usou um remédio, aumentou o índice de mortalidade. Esse índice não é ainda comprovado. Continuando nessa indagação, doutor, em relação ao tipo de remédio, foi criado, existe, é a força de vontade do indivíduo que vai largar de fumar, não um remédio em plástico, adesivo, enfim. Não existe hoje no mercado da medicina algum remédio que possa trazer benefício para o indivíduo largar de fumar? Existe. Sim. Existe, doutor? Existe. Ótimo. A princípio, a gente sempre parte da premissa assim, que o indivíduo que quer deixar de fumar, hoje a gente sabe que 52% dos fumantes tem o desejo de abandonar o vício, mas só 5% consegue. Então, embora mais da metade dos fumantes queiram abandonar o vício, quase ninguém consegue fazer isso de forma efetiva. Sim. E a gente orienta sempre que você não abandone de fumar totalmente, você abandone de fumar o próximo cigarro. Se você reduzir o tempo para o próximo cigarro, você automaticamente estaria reduzindo o hábito, né? O tabagismo. Mas existem medicamentos, nós fizemos uma experiência dentro do sindicato dos metalúrgicos, foi uma experiência extremamente positiva, nós tínhamos fumantes inveterados que fumavam mais de um maço e meio, até 2 maços de cigarro, e na população em que a gente aplicou o medicamento, que é um medicamento com uma duração de utilização em torno de 90 dias, 100%. Nós esperamos um índice de 70% e conseguimos 100% de total ruptura do vício. Bacana, doutor. Um número extremamente satisfatório. Interessante. Agora, doutor, como conscientizar uma pessoa da importância de largar o cigarro? Que conscientização? O senhor trabalha no sindicato? Que tipo de conscientização o senhor enfoca para os trabalhadores largar? De fato, tem que largar para ele ter uma vida saudável. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje já é um fato importantíssimo, né? A primeira coisa é você educar. É quando você esclarece. O Brasil, mais uma vez, está dando um exemplo através do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, né? No sentido de, primeiro, é o primeiro país que aboliu a terminologia light para cigarros. Então, no Brasil, não se permite que você tenha nenhum tipo de cigarro que venha anexado que ele é light. Não, o cigarro é cigarro e acabou. Segundo, é o primeiro país a utilizar na propaganda os efeitos nocivos do tabagismo. Você tem no contraverso do maço de cigarro, pessoas amputadas, pessoas no leito, ou recebendo oxigênio, com mutilações das mais variáveis. Isso implica, embora não seja capaz de induzir o indivíduo a parar de fumar, já é um grande mecanismo para que ele se assuste e sabe que ele pode vir a caminhar para aquilo. Nós, como médicos, orientamos sempre para que ele deixe de fumar, porque mais dia, menos dia, ele vai ter uma chance muito maior de ter um câncer, ele certamente vai ter uma chance maior de perder a capacidade ventilatória, ter um enfisema pulmonar, ou mais sério, ter um derrame, um infarto, ou perder as extremidades por causa da obstrução das artérias. Doutor, a relação do café, da cafeína, e também da bebida alcoólica, ela estimula para a pessoa fumar? É mais comportamental, né? Então, os medicamentos que a gente usa hoje, de uma forma diferente do que se usava há um tempo atrás, eles têm uma característica, qual é? Eles mostram que você, cada vez que acende um cigarro, você está ligado a esse movimento, esse ato, a um outro anterior. Porque eu tomei o café, eu fumo. Porque eu fui ao toalete, eu fumo. Porque eu tive relação sexual, eu fumo. Porque eu vou beber alguma bebida alcoólica e eu fumo. Então, a partir do momento que você vincula um gesto ao outro, no momento em que você, não precisa ser necessariamente a cafeína ou algo, mas uma série de mecanismos que vinculam o tabagismo, você entendeu, ao ato do dia a dia. Uma outra questão, de repente é um mito, isso já derrubou um agora, em relação à pessoa que fuma, geralmente, quando ela larga de fumar, ela engorda. Isso é fato mesmo, doutor? Isso é fato, né? Isso é fato porque tem uma questão de oralidade. O indivíduo que fuma, ele, de certa forma, a mucosa da boca, as papilas da língua, perdem um pouco a sensibilidade, né? E, evidentemente, que o apetite, o hábito de comer, está muito ligado ao sabor do alimento e ao prazer que esse sabor traz. No momento que você começa a perder isso,
automaticamente você reduz a sua ingestão de alimento. Quando você deixa de fumar, até pela própria oralidade de você levar alguma coisa à boca, no caso do cigarro, o que a gente observa é que as pessoas realmente tendem a ganhar um peso no momento inicial, mas depois elas estabilizam e não vão continuar ganhando, não. Elas tendem a chegar a uma estabilidade. Perfeito. Doutor, uma outra pergunta que não está no roteiro é em relação à associação do cigarro, uma droga terrível, e a maconha também, que é mais terrível ainda. Então, eu queria que o senhor explicasse aos nossos telespectadores a associação dessas duas drogas. O hábito de fumar, né, o hábito de inalar, seja o rapé, aí a gente vai estender, seja a cocaína, seja a maconha, seja o cigarro. Posso incluir o narguilé, que está na moda? Pode, né? Pode. Esses inalantes, as substâncias, quer dizer, no caso da maconha, o tetraído canabinol, que é uma substância que, junto com a nicotina, com o alcatrão, eles têm uma função neurológica de ocupar o espaço daquelas substâncias que nós chamamos de neurotransmissores, que geram serotonina, dopamina, que dão sensação de prazer, sensação de bem-estar, de diminuição das sensações de dor, né? Ou seja, você aumenta a sensação prazerosa. Hoje, o que se discute muito, o que se tenta colocar, é que alguns dos efeitos do tetraidrocannabinol, do cannabis, da maconha, têm algumas ações medicamentosas que precisariam ser melhor estudadas, mas alguma coisa tem. E, evidentemente, que você termina criando um vínculo, dizer assim, olha, se eu fumar cannabis é melhor do que se eu fumar o cigarro. Eu acho que não deve fumar em hipótese nenhuma. Dado o recado, a você que está participando conosco, envie suas perguntas, visãoemdebate@eg.com.br. Na verdade, uma só. Os perigos do fumo podem ser interrompidos se você realmente criar coragem e vergonha na cara também, que falta muita vergonha na cara, nós sabemos disso. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao doutor Paulo Eduardo Moura, que ele é médico responsável pelo departamento médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, região, tratando esse tema tão importante que você pode participar. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Obrigado desde já, trabalhador e trabalhadora, pela sua audiência, que tem nos ajudado prestigiando o nosso programa. Obrigado. Estou recebendo hoje o doutor Paulo Eduardo Moura, ele que é médico e é responsável pelo departamento médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, que desenvolve um trabalho sério e com muita competência lá. Doutor, exercícios físicos podem ajudar a largar o cigarro, esse vício? Com certeza, né? Qualquer atividade física, ele induz numa queima maior calórica, né? E no caso específico do tabagismo, o que a gente observa é que alguns indivíduos começam a sentir uma redução da capacidade do condicionamento físico dele. Então, exercícios que ele estava habituado a fazer nos últimos 5, 6, 7 anos, em função do hábito de fumar, ele começa a observar que essa capacidade dele ventilatória, a capacidade de permanência durante uma atividade física prolongada, o tempo que ele fazia de esteira, a velocidade que ele fazia na esteira, eles começam gradualmente a perder, né, o ritmo. E ele sabe, muitas vezes ele pode até tentar negar, mas eles sabem que isso se deve à diminuição da capacidade ventilatória induzido pelo cigarro. E com isso, ele começa a pensar realmente e começa a diminuir o cigarro. Agora, doutor, o senhor citou um ponto importantíssimo, né? Não é somente praticar os exercícios físicos. Deve tomar um cuidado redobrado para esses fumantes para praticar um exercício físico, não é chegar lá e correr uma hora na esteira. Então, deve ter alguns cuidados, então. Sim. Um indivíduo que fuma durante muitos anos, se ele deixar de fumar, ele ainda vai mostrar, do ponto de vista radiológico, do ponto de vista físico, durante 5 anos ele ainda vai mostrar resíduos desse hábito. Só depois de ter transcorrido todo esse tempo
é que começam a acessar as imagens e os sinais clínicos ou bioquímicos do hábito de fumar. É importante que se entenda que a ventilação, o trato respiratório da gente, ele é revestido de um cílio que passa o tempo inteiro batendo para fora, jogando para fora as sujeiras que caem e que vão se aproximar do pulmão. Por isso que, quando você fuma, você paralisa os cílios e no fim de algumas horas sem fumar, esses cílios voltam a fazer o movimento e começam a expelir essa sujeira que foi acumulada durante o período que você ficou fumando. Daí aquele pigarro do fumante que no período quando ele acorda de manhã, ele expele uma quantidade de muco, de secreção, que é aquilo que ele acumulou no fim de algum tempo, durante o dia que ele estava fumando, os cílios estavam parados. Depois do repouso, esses cílios voltaram a fumar. Agora, você imagina isso no curso de 20, 30, 40, 50 anos. Mesmo que ele pare de fumar, o fumante veterano, ele levanta à noite para fumar. Ele, durante a madrugada, ele levanta para fumar e ele paralisa nesse momento o movimento ciliar. Esse o comprometimento é irreversível. Inclusive tem um colega meu, né, o Jorge Donizete, que com certeza está nos acompanhando. Ele fuma, doutor, tomando banho. Eu nunca vi. Foi uma cena rara. Ele fuma e a água do chuveiro não cai no cigarro. O vício é tanto, doutor, que ele tenta largar, mas não consegue, doutor. No dia a dia nosso, de hospitais, de pronto-socorros, eu durante muito tempo trabalhei na prefeitura aqui, de Carapicuíba, no ambulatório, e eu atendia pacientes totalmente mutilados, chegavam em cadeira de rodas, sem as extremidades, sem as pernas, às vezes sem os dedos, e eles conseguiam fumar e não paravam as mãos amareladas da nicotina, e eles não cessavam o hábito de fumar, o vício de fumar. É triste. Doutor, agora, a gente não tocou nesse assunto, mas eu gostaria de falar. Mulheres grávidas que não conseguem largar o fumo, mesmo na sua gestação, que perigos que pode causar para o bebê, né? E para ela. Com certeza. Como um dos efeitos do cigarro, das substâncias que estão dentro do cigarro, é a vasoconstricção, né? O fechamento das artérias, e o útero nada mais é do que um ninho altamente vascularizado. As mulheres grávidas que têm o hábito de fumar, primeiro, o índice de crianças que depois vão adquirir o hábito é maior. Já existe trabalho dizendo que crianças cujas mães eram fumantes têm uma probabilidade maior de se tornarem fumantes na fase adulta, como também elas nascem de baixo peso. O peso do recém-nascido de uma mãe fumante é sempre menor do que daquela não fumante. Perfeito. Bom, doutor, quantos anos é necessários, né, para que os vestígios do cigarro saiam do corpo de um ex-fumante? É aquilo que eu estava te comentando. Então, existe um período longo que são relacionados, primeiro, à idade que você inicia o vício. Ah, tá. Né? Hoje a gente sabe que a tendência, pelo menos do mercado, da indústria fumageira, né, do tabaco, é induzir o hábito cada vez mais precocemente. Se suspeita que hoje pelo menos 3 mil adolescentes aqui no país comecem a fumar todos os dias. O merchandising para que você induza isso é muito grande. Se você começa muito cedo e prolonga esse hábito, esse vício durante muitos anos, algumas sequelas são totalmente irreversíveis. O pulmão é composto de vários alvéolos, esses alvéolos, no fim de alguns anos, eles se rompem e passa a ser uma cavidade só, em vez de ser várias cavidades com uma área, uma superfície de captação de oxigênio maior, se transforma numa cavidade única, onde você capta menos oxigênio, e isso é irreversível. Não tem como você corrigir. Outras doenças, como bronquite, esofagite, algumas afecções da boca, mesmo dos dentes, depois de algum tempo, 1 ano, 6 meses, alguns 5 anos, com algumas imagens radiológicas, eles se estendem, mas umas não voltam nunca mais. Enfisema pulmonar é uma doença certa de um ex-fumante? Nem todos os indivíduos desenvolvem um enfisema pulmonar, mas uma boa parte morre antes de câncer do pulmão. Tá. São vias que terminam levando ao mesmo ponto. Doutor, só para encerrar o programa de hoje, como o senhor avalia a proibição das propagandas de cigarro? Perfeitíssimo. A gente volta a falar do Brasil. Em 2003, antes da Copa da Alemanha, os souvenirs, tudo que se distribuía como lembrança e tal, e alguns patrocinadores, nessa reunião que o Brasil participou em 2003 para a Copa de 2006, na Alemanha,
se chegou ao consenso de não se permitir publicidade de cigarro, né? De nenhuma natureza, se proibiu. Por outro lado, aqui no Brasil, além de você não permitir mais a propaganda do cigarro, seja na televisão, seja através de outros meios, no jornal, a indústria tabageira, né, também tem tido uma série de restrições. Primeiro, porque a gente sabe que nas classes menos favorecidas, o cigarro é responsável entre 2% a 3% da renda familiar, compromete. Então, a partir do momento em que o governo aumentou as taxas, os tributos sobre o cigarro, é uma tentativa de reduzir o consumo. Por outro lado, os insumos na área do agronegócio, reduzindo a área de plantação e aumentando os custos para o plantio do fumo, também tem uma repercussão. Nós fumávamos, o brasileiro fumava na década de 70, 80, fumava 23, alguma coisa em torno de 20, um pouco mais de 20% de fumantes. Hoje nós estamos na faixa de 11, alguma coisa, 11,3, 11,7. A nossa expectativa, a expectativa do governo é que esse índice venha a ter só um dígito, que a gente consiga chegar em 9 alguma coisa. Sim. Vamos deixar de gastar praticamente vamos deixar de ter 1 milhão de internações anuais por decorrentes do hábito de fumar e deixar de ter uma despesa de quase R$1 bilhão só tratando os malefícios do fumo. Espero que esse programa tenha contribuído para você em casa fumante ou que conhece alguém, possa indicar, inclusive, você pode rever o programa, inclusive, no site do sindicato, eu já vou passar o endereço, que foi o tema do programa de hoje, os perigos do fumo. Espero que você se conscientize, coloque sua cabeça para pensar, pense na sua saúde, pense na vida, na sua vida, na vida da sua família. Largue de fumar, é terrível, não te traz benefício nenhum. Largue de fumar. Promete? Então, vou te cobrar, hein? Quero agradecer a presença do Dr. Paulo Eduardo Moura, que tratou o tema Os Perigos do Fumo. Obrigado por ter aceito o nosso convite, doutor, e obrigado por debater um tema tão importante como esse. Eu que agradeço mais uma vez o fato do sindicato fazer esse trabalho. A gente tem feito um trabalho lá permanente, né? Orientando e pedindo para que aqueles que cultivam esse hábito cancelem ele, deixem de fumar, porque só está trazendo benefício para o maior patrimônio que a gente tem, que realmente é a saúde. Verdade. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Dr. Paulo Eduardo, que é o responsável pelo departamento médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Você pode rever esse programa através do nosso site. Agora sim, sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.